Bom, irmãos, todo mês nós colocamos alguma atividade espiritual. Isso é saudável. Nós já fizemos jejum, oração, e esse mês nós lemos. Então abra sua Bíblia em capítulo, um só leu, hein? Efésios capítulo 6. Efésios 6. Isso, já decoraram lá. Demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do Senhor. Efésios 6:10. Quando eu perguntei para você como é que você passou a semana, nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Eu não sei se você percebe. Eu não sei se você compreende isso no mundo espiritual, irmãos. As coisas que estão sobrevindo não são coisas normais. É uma gripe, é um vírus, é um outro vírus, é o vírus do outro vírus, é isso, é aquilo outro. Irmãos, ok, tem coisas naturais, mas tem coisas que não são naturais. E essas coisas naturais se juntam com as coisas sobrenaturais e vai sobrevir sobre a igreja. Achou? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu, revesti-vos de pouca armadura, de uma parte da armadura, toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta é contra o irmão. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer o conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como cumpre fazê-lo. Ore comigo aí, irmão. Senhor, nós estamos agora, Senhor a Deus, entrando numa atmosfera de batalha, Senhor Jesus. Saímos da nossa casa, do nosso lar, para te ouvir, Senhor a Deus. E assim como a tua palavra diz, Senhor a Pai, que o devorador vem para roubar a semente da palavra, Senhor. Nós proibimos todo o roubo da semente, Senhor a Pai. Nós proibimos toda a distração, toda a dispersão, toda a sonolência, tudo aquilo que vem para tentar roubar e minar a palavra do Senhor nas nossas vidas. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, Senhor Pai, e eu declaro que esta vitória já está vencida, em nome de Jesus. Amém? Apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso, e ele está preso. Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão, lá pelos anos 61, 62 depois de Cristo.
Paulo ele vai e implanta a igreja de Éfeso, a igreja começa a crescer, e talvez essa igreja de Éfeso é onde ele experimenta o maior reavivamento do seu ministério. Cidade de Éfeso, uma cidade com mais de 300 mil pessoas, uma cidade onde o forte era a idolatria. Presta atenção em mim aqui, era a idolatria. Cidade de Éfeso, quem dominava era Diana dos Efésios, a deusa Artemis, a deusa da arte, da fertilidade, da beleza. Cidade de Éfeso, então, ela era movimentada por um comércio de souvenirs, estatuazinhas de deusa Artemis. Olha a deusa, leva 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 a deusa. Uma cidade com muito movimento de feitiçaria. Se eram pagas para se ter revelações da deusa Artemis. E esse era o contexto então de Éfeso, antes de Paulo chegar ali. Paulo chega, passa 3 anos naquele lugar, e a igreja de Éfeso começa a se tornar um pouco mais relevante, até mesmo que a igreja de Antioquia, até mesmo a igreja de Jerusalém, porque há um movimento ali, porque Paulo chega, olha, vocês já foram batizados no Espírito Santo? Quem? Então eu vou mostrar para vocês quem é o Espírito Santo. E aí Paulo, quando começa a ministrar sobre eles com o Espírito Santo, a igreja começa a crescer, começa a inflamar. E Paulo, então, ele é preso e agora ele escreve cartas para a igreja de Éfeso. E na carta de Paulo, ele começa falando do grande plano da salvação, da remissão. Quando o Filho redime a igreja, quando o Espírito Santo aplica a obra no coração daquele povo. Depois Paulo mostra, vai falando no decorrer do livro de Efésios, como esta obra nos tira de um estado de morte, de escuridão, para a maravilhosa luz. Antes era trevas, hoje é luz. Paulo começa a falar isso na carta aos Efésios. Um estado de morte. Aí depois no capítulo 2, capítulo 3, Paulo vai falar sobre a unidade da igreja. Paulo vai falar que deu uns para apóstolos, outros para pastores, profetas, mestres, para que a igreja cresça em unidade, para o crescimento da igreja, de uma forma organizada. Ou você acha que existe tudo isso só para ter título? É para a organização da igreja. Para isso tem pastor, para isso tem mestre, para isso tem bispo, para isso tem diácono, para isso tem várias coisas. Se você está interessado, vamos ter o curso de voluntariado mês que vem, amém? Você que deseja trabalhar na obra, próxima ceia, dia 18, não é dia 11, vai ser dia 18, nós vamos começar a colocar o curso de voluntariado da igreja. Amém? Eu sei que a gente com vontade de trabalhar na igreja, mas vamos trabalhar de uma forma saudável, amém? Vamos fazer crescer. Aí Paulo vai falar no capítulo 2, 3, vai mostrar que nós somos uma só igreja. O corpo de Cristo, seja gentil, seja judeu, seja japonês, seja de onde você for, é uma igreja de Cristo. É uma só igreja. Capítulo 4 vai tratar da unidade da igreja, de ela andar de forma harmoniosa em relação aos irmãos e a Deus. Uma comunhão de forma de cruz, vertical e horizontal. E aí vamos crescendo. Capítulo 5, ele vai começar a falar sobre a vida, não da igreja, mas dos cristãos agora. Capítulo 5, ele vai começar a falar. E Pedro diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 12: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhe essas coisas, se bem que vocês já sabem,
e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Eu quero usar esse versículo de Pedro para dizer para você que eu só vim lembrar você de algumas coisas aqui, que vocês já sabem. Diga para alguém, você já sabe. O pastor só veio lembrar nós hoje. Eu só vim lembrar você, marido, que você tem que amar a sua esposa. Só vim lembrar para você. Você já sabe disso, varão. Você já sabe que você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, até a morte. Eu vim falar para você, mulher. Deixa eu tomar uma água aqui. Que a mulher, ela tem que estar submissa ao marido. Os homens nem deram amém, não sei porquê. E o que é ser submissa ao marido? É lavar, passar? Não. Claro que não. Está debaixo de uma missão. Então eu volto para o marido de novo. O B.O. está na sua mão, varão. Se a sua família não anda, é porque você não tem missão nenhuma. Qual é a tua missão com a sua família? Onde vocês querem chegar? Eu só vim lembrar vocês que a mulher ela está sujeita ao marido, mas tem que ter o marido para estar sujeito. Posso continuar? Eu sei que você já sabe de tudo isso, mas eu só vim te lembrar que na igreja tem harmonia. Eu só vim lembrar que igreja é lugar de paz, que estar entre os irmãos, como já foi dito desde o início do culto, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em... Dá um sorriso bonito para alguém, você está em união com ele ou não? Agora mira aquela irmã lá, sabe aquela irmã? A mira para ela, fala assim, ó, tudo bem, viu, irmã? Hã? Só vim lembrar você que igreja é um lugar que os santos se reúnem para ficar vendo o Instagram. Que é para os irmãos ficar só no story. Eu vim dizer para você, eu sei que você já sabe, que igreja é lugar para santos se reunirem e adorarem a Deus. Eu só vim lembrar vocês que igreja é um lugar onde o povo dele, inclusive aqui, se reúne para ouvir Deus falar, para nós termos uma semana abençoada e fortalecida. Efésios capítulo 4, só estou lembrando você. Eu só vim lembrar você que lá no capítulo 5, ele fala para nós estarmos ali alinhados, marido e mulher. Eu só vim lembrar você que dia 2 e 3 de novembro, nós vamos ter um congresso de família. E quando eu falo família, não é só marido e mulher não, viu, varão e varoa? É família. Filho, sobrinho, neto, papagaio, cachorro. Tá bom? Mas não é para trazer eles não. Papagaio não precisa trazer não. Mas nós vamos falar tudo isso aqui, amém? Não, porque eu tenho um negócio hoje em dia, que pessoas já falam de família, acha que eu não vou vir. Por quê? Porque eu não sou casado. O falou que família só é para casal. Culto de casal é culto de casal. Culto de família é de família. Posso continuar? Aí ele chega no capítulo 5, e eu só vim lembrar você, que honrar pai e mãe é mandamento. Não é sugestão, é mandamento. Manda quem pode, obedece quem tem. Você quer viver bem na terra? Longos dias? Então, honre
é que você não sabe o meu pai e minha mãe quem é. A Bíblia não diz para você honrar só se seu pai for bonzinho, sua mãe for boazinha. Eu achei tão lindo o Gerson pregando aqui, irmãos. Eu sabia que o Gerson era um filho adotado. Ele não tem vergonha de dizer isso. Mas quem conhece o Antônio Jejão e conhece o Gerson Jejão, você nunca vai falar que ele é um adotado. Porque ele honra tanto o pai dele, irmãos. E o Antônio, ele ama tanto o Gerson, que a gente não faz essa separação, irmãos. Ele honra o pai dele onde ele estiver, irmãos. E honrar pai e mãe não é só falar na frente do pai e da mãe: pai, eu amo você, pai. Ô mãe, eu amo você, mãe. Aí na frente do pai e da mãe tá lavando a louça, tá lavando a não sei o que lá, tá não sei o que. Mas honrar pai e mãe é mesmo longe do pai e da mãe. As pessoas poderem olhar para o seu filho e falar assim: meu Deus, tinha que ser a filha do seu Décio, que linda que ela é. Estão me entendendo? E a palavra de Deus também diz, sabe o que? Que os pais não podem acender a ira dos filhos. Sabe o que é acender a ira dos filhos? Aquele pai que provoca o filho, até o filho ficar nervoso, e ele fica nervoso com o filho depois. Sabe aquela história: eu crio meu filho assim porque eu fui criado assim? Isso está errado. Se eu for criar o meu filho como meu pai criou, aí meu filho vai criar o filho dele como ele criou, nós vamos virar tudo uns robôs. Meu pai me criou há 15 anos atrás, irmão. O tempo começou o YouTube. Aí eu ficava assistindo YouTube em casa quando eu tinha 10 anos. Ultraman. Speed Racer? Cada um não. Robocop é da Juliana, no tempo dela, rapaz. Você deu Robocop no moderno. Vou falar uma coisa para você: seu filho não é você. Eu não posso criar o meu filho como meu pai me criou, porque meu pai me criou numa situação precária. Meu pai, ele não tinha tempo para brincar comigo. Meu pai não tinha tempo, meu pai trabalhava. Senti falta disso, senti, mas eu não posso transmitir o mesmo que eu aprendi para o meu filho. Outra, meu pai não era crente. Só aí já é uma diferença enorme. Então eu não posso criar o meu filho como meu pai criou, porque meu pai me criou fora dos caminhos do Senhor. Posso continuar? E a gente quer tratar o nosso filho como a gente foi tratado. Paulo também fala uma coisa que eu só vim lembrar a você: que os patrões têm que tratar bem os empregados. E Paulo sabe o que diz também? Que os empregados têm que trabalhar como se estivessem trabalhando Vou fazer de qualquer jeito aqui. Ninguém está vendo mesmo. Vai lá, limpa a casa lá, já cai embaixo do tapete, ninguém está vendo. Sabe quem está vendo? Aí você quer ser honrado no trabalho. Aí você quer ter aumento. Você vive falando mal do seu chefe para todo mundo, inclusive para o fofoqueiro dele lá. Aí sabe de quem você vai ter aumento? Aí o pastor pode orar, profetizar, dizer que você vai ter aumento de salário. Você não faz a sua parte. Falei. Amém? Paulo fala tudo isso, irmãos. Aí depois que ele fala tudo isso, sabe o que ele vai dizer? Finalmente. Finalmente. Em outras versões ele vai falar assim: no demais, irmãos meus. Outra versão ele vai falar assim:
quanto ao mais. Aí já não falou tudo? Aí ele vai falar assim, quanto mais, irmãos meus. Finalmente, irmãos meus, agora nós vamos entrar numa batalha, nós vamos entrar numa luta. Porque até agora foi tudo coisa da terra, coisa normal. Cuidar de filho, cuidar de marido, relacionamento de marido, relacionamento entre igreja, relacionamento entre irmão, relacionamento entre patrão e empregado. Coisa fácil de lidar. Não é? Sim ou não? Lidar com filho é difícil, irmão? É? Lidar com filho é fácil. 2. Relacionamento com o patrão e empregado é fácil ou não? É tão bom seu relacionamento com o seu chefe, sim ou não? E Paulo não vai chamar isso de luta. Ele diz: demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo vai finalizar a sua carta agora. E na finalização da sua carta ele começa a dizer: finalmente, no demais, quanto ao mais, finalmente, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. A ideia aqui é de um presente contínuo. O poder de ontem não serve para hoje. Todo dia você precisa ser revestido de poder. A vitória do passado não garante a sua vitória de hoje. Você precisa estar continuamente sendo revestido do poder. Não há garantias de vitórias passadas para o dia de hoje. Eu vou falar uma coisa para você, irmão: poder não é uma experiência mística. Ninguém entende minha linguagem aqui, gente. Hã? Não é você apertar lá os controles lá e... Eu acho que eu falei errado, né? Por isso que ninguém entendeu, né? Poder está exatamente no fato de você estar na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor e ligado na videira. Não existe poder se você não está em comunhão com Deus. E por que nós precisamos estar revestidos de poder? Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do... Ciladas de quem? Do diabo. E Paulo vai dizer, irmãos, que a nossa luta não é contra sangue, contra seres humanos, mas é contra o diabo. O diabo não é uma lenda, não é um mito, não é uma carranca. O diabo é um anjo caído. Ele é uma personalidade. Em miúdos, ele existe. Eu não dou crédito para ele não, irmão, mas você precisa entender que ele existe. A Bíblia vai chamar ele de Satanás, adversário, maligno, antiga serpente, que se alimenta de pecado e se torna o grande dragão. Ele já era uma serpente, agora ele é um grande dragão, tanto pecado que ele se alimenta. Ele é o que vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para acabar com tudo, irmãos. Francis Schaeffer, teólogo americano, escreve um dos seus livros que é como se vivêssemos em uma casa de 2 andares. No andar terra é onde nós vivemos, andamos, corremos, falamos, ouvimos, vivemos. Como esposa, marido, filhos e pais, patrão, empregado, relacionamento, igreja. E no outro piso são as regiões celestes.
invisível para nós, mas real. E o diabo, ele tem os seus agentes, principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. E ele fica 24 horas por dia tentando nos enganar, nos enredar, nos derrubar. E essa é a luta. Essa é a nossa luta, e não podemos enfrentar essa luta de cara limpa. Vem, diabo. Nós precisamos estar revestidos de poder. Presta atenção em mim aqui. A gente sem poder, a gente fracassa. A gente sem poder, a gente cai na tentação. A gente sem poder cai na cilada do diabo. Cilada vem de metodeia, de onde vem métodos, planos, estratagemas e artimanhas. As ciladas não são armadas para os que não estão na mão dele. Para aqueles que já estão na mão do diabo, ele não tem cilada nenhuma. As ciladas do diabo são preparadas para os crentes. Quem está na mão dele, está na mão dele. Não tem cilada, já está caído, já está fracassado, já está derrubado. Agora, para aqueles que estão tentando permanecer firme, ele vem com metodeia, métodos. E os métodos dele começam aqui, ó, na nossa cabeça, na nossa mente. Primeiro ele tenta minar a nossa mente, tirarmos a nossa identidade de filho e de filha. Segundo, de que você não pode derrotá-lo. Ele já é derrotado. Mas ele vem com ciladas armadas para os que estão na igreja, para tentar tirar você da presença de Deus. E estas hostes do mal conhecem muito bem a minha e a sua vida. Você sabia disso? Deus conhece a nossa vida. Deus conhece o nosso interior. Mas Satanás conhece o nosso exterior. Ele sabe da sua fraqueza. Ele sabe dos teus pontos fracos. Ele sabe também dos teus pontos fortes. E ele vai usar tudo isso como cilada para você. Ou você acha que ele vai armar uma cilada, por exemplo, vai colocar uma pornografia diante dos olhos daquele que não faz nem questão disso? Você acha que ele vai colocar uma garrafa de uma bebida alcoólica para aquele que não faz nem menção disso? Ele vai justamente armar cilada no seu ponto fraco, ou naquilo que você acha que você está forte. Nossa, já acabou a aula das crianças? Eu nem sei da introdução ainda. Hoje você vai aguentar a mão aí. Para pessoas que são orgulhosas, vaidosas, ela vai te inflar como um balão, não encher seu ego, inflamar você. Para quem tem a tentação no dinheiro, vai levar a situações de lucro fácil, de oportunidade de enriquecimento rápido. Se essas pessoas não estiverem revestidas do poder, vão cair na cilada do inimigo. O que para você é um terreno firme, para outros é um terreno escorregadio. E ele usa táticas diferentes, lugares diferentes, áreas diferentes. E Paulo diz para nós ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Quem gosta de assistir documentário aqui de animal, de bicho. O leão, geralmente ele vai atrás daquela manada, sim ou não? E ele começa a dar aquela para os animais fugirem, sim ou não? Sabe quem vai ficar ali como presa fácil para o leão? Os fracos e
doentes. Ele não vai atrás de quem está rápido. Ele não vai atrás de quem está saudável. Ele vai daquele que não tem força para andar, para correr e para sair da presença dele. O diabo também é dessa forma. Porque a palavra diz: resistir ao diabo. E ele... Aí ele vai te tenta, e você não tem força para sair daquela cilada. Ele vai e te pega. Porque aqueles que estão são, saudável, cheio da presença, vão fugir dele. Vão saber, isso aqui é uma cilada. Mas peraí, como que uma mulher tão bonita dessa vai dar em cima de mim que eu sou tão feio? Ah, só pode ser cilada. Não. Nem quando eu era solteiro, agora que eu sou casado, veio uma mulher bonita dessa, modelo Miss, não sei o que lá. Não, só pode ser. Cai se quiser, vacilão. Ah, que é para você também, vacilona? Hã? Graças a Deus não tem vacilona aqui também não, né? Aqui está todo mundo fugindo. Pessoas que já não têm mais força, já para a igreja no piloto automático. Graças a Deus não é ninguém aqui, ninguém é assim. Vem para a igreja no piloto automático. Levanta as mãos, abaixa as mãos, vira para a direita, vira para a esquerda. Levanta a sua mão, agora abre a sua Bíblia, agora diz aleluia, agora diz amém. Ah, agora vem a palavra. Acabou, agora vamos lá para a cantina, para mousse. Agora vamos para a feira comer pastel. E agora vamos embora para casa. O que falou na igreja hoje? O diabo roubou a semente da palavra. Você parou para pensar nisso? Se você ficou aqui 1 hora ouvindo eu falar e depois sai daqui dizendo o que foi pregado hoje, não sabe, o diabo roubou a palavra. Porque assim diz a semeadura, a parábola do semeador, que a semente é lançada e o inimigo vem para roubar a semente. Então se você sai daqui e não sabe o que foi pregada, o diabo roubou. Ou você dormiu no culto. E eu não deixo você dormir, porque se eu vejo você dormir, eu falo por um monte acordar. E o diabo ele é especialista em atacar pessoas que estão sem a armadura de Deus. Por quê, pastor? Versículo 12: contra os dominadores desse mundo tenebroso. Tenebroso, trevas, escuridão, coisa mal cheirosa, cheiro de enxofre. Posso te falar uma verdade hoje, irmãos? Eu estava vindo para o culto hoje, entrei no Uber, fiquei assim no Uber. Que fedor, meu. E o carro do cara não estava fedido, sabe por quê? Porque conforme eu andava, eu sentia o mesmo fedor, cheiro de enxofre. A primeira coisa que eu fui foi subir na minha sala, irmão, e orando ao Senhor, que todo mal, que todo espírito maligno que tenta roubar essa palavra nesta manhã venha cair por terra em nome de Jesus, meu irmão. Você tem que ter discernimento espiritual, irmão. Coisa mal cheirosa. Eu não sei se você percebe isso, mas nós vivemos em um mundo onde que a coisa toma uma proporção e a mente humana consegue ludibriar o ser humano, irmãos, a ponto de levar o outro a uma vida de degradação, um abismo chamando outro abismo, a uma malignidade, uma perversidade, que você só pode imaginar assim, ó. Tem uma mente maligna por trás disso. Um homem, um ser humano não consegue pensar e agir dessa forma. Tem coisas, irmãos, que são absurdas, que as pessoas estão dizendo, as pessoas estão fazendo, irmãos, que você olha e fala assim, só pode ter uma obra maligna atrás disso aí. Só pode ser um Satanás. E o Satanás não é a pessoa, irmão. Ideias humanas que levam o homem à degradação, irmãos. Ciladas para os que estão na igreja, para tirar nós da igreja, irmãos.
2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o maligno cegou o entendimento. Como que é cegar entendimento, irmãos? É deixar você não ter mais uma visão ampla daquilo que Deus tem para você. Sabe aquela pessoa tão inteligente, que você vai falar de João 3,16 para ele e fala assim, não entendi. Você vai falar do plano da salvação e fala assim, não entendi. Você vai falar que Jesus cura e fala assim, não entendi. Você vai falar que isso aqui é bom e ele fala assim, não entendo como vocês ficam reunidos lá. Eu prefiro fazer outra coisa. E a pessoa é tão inteligente, ela é tão disciplinada com tanta coisa, irmãos, e ela não consegue parar e pensar, falar assim, Deus existe. Sabe por quê? Cegaram o entendimento. O maligno cegou o entendimento dos incrédulos, a ponto de você falar com uma pessoa inteligentíssima, e ela não entende o plano da salvação. Já parou para pensar que existe uma batalha espiritual por trás disso? Toda vez que você se reúne, seja na igreja, numa praça, onde você for anunciar o evangelho, o diabo, ele entra na jogada para fechar o entendimento. Pessoas que andaram com Cristo, serviram a Deus, viveram experiências sobrenaturais com Deus, começaram a ficar num momento de degradação e de repente fecha a mente, a ponto de não entender mais. Eu não sei nem como que eu ia para a igreja, ver aqueles monte de crente lá que ficava lá. Você acredita comigo que nesse exato momento, tem uma batalha espiritual? Eu acredito, irmãos. Ainda mais quando a gente vai falar de batalha espiritual, parece que a batalha espiritual aumenta. Para tentar fechar a cabeça, a mente. Por isso nós precisamos nos preparar para vir para a igreja. Amém? Não é só se preparar na sua roupa não, irmão, no perfume cheiroso que você coloca, Dolce & Gabbana, não sei o que lá, irmão, Prada. Está até vendo se ela veio de Dolce hoje, né? Entende, irmão? Mas é mais do que isso, é falar, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz hoje, Senhor. Nós vamos lá para Te adorar, nós vamos para Te servir, Senhor, a Deus. Aí você chega aqui, não tem lugar para parar o carro, você chega lá, ou você vê um lugar de longe para parar, chega lá, o outro põe um lugar do seu lugar, e fala assim, meu Deus, 10h05, eu não cheguei na igreja ainda. Aí o pastor já abriu o culto e não sei o que lá. Batalha espiritual, irmão. 12:02, eu estou na introdução da mensagem ainda, não acredito nisso, Senhor. É uma batalha. Você vai travar comigo essa batalha que você não vai embora antes de eu acabar não. Amém. Versículo 13, sabe o que Paulo chama de dia mau? Para que possais resistir o dia. Sabe aquele dia, irmão, que você acorda, e se você não é crente, você fala assim, acordei de pé esquerdo hoje. Ainda bem que você é crente, você não fala isso, né? Aquele dia que você fala assim, deu tudo errado. Aquele dia que você acorda, você fala assim, não devia nem ter levantado hoje da cama. Você já acorda irritado. Só eu, né? Você acorda entusiasmado, né, irmão? Você já acorda, né? Aleluia. Eu acordo mais ou menos, irmão. Tem raridade. Quando eu acordo assim, ó, uau. Aí quando eu durmo até uma meio-dia. Isso é coisa, uma vez há 30 anos atrás. Mas sabe dia mau? Que você já acorda irritado, pega trânsito, pneu fura, monotrilho não funciona, você tem que pegar o Paese está lotado. E você ficando mais irritado ainda. Aí quando você chega perto do teu trabalho, a escola da tua filha liga para você buscar a tua filha. Aí você tem 2 horas para voltar para buscar a tua filha de novo. Aí você chega lá, que a tua filha tem nada. Aí você tem que deixar a tua filha lá na sua sogra, porque você tem que voltar para o trabalho. Aí quando você volta para o trabalho, teu chefe está com um bico desse tamanho, porque... Aí você fica de mal com o teu chefe, você volta para casa, e chega em casa, você tem que fazer a janta. Aí você lembrou que você não tirou a mistura do congelador. E não tem crédito no cartão para você pedir uma pizza. Aí você tem que ir lá no micro-ondas,
esquentar a carne e você esquece de tirar o papel alumínio, queima o micro-ondas. Aí você bota a carne na panela de pressão e fala, enquanto isso eu vou tomar um banho. Aí você toma um banho, você se distrai no banho, quando você sai do banho a carne queimou. Ah, você quer mais ainda? Ah, aí você vai, toma um banho, colhe a carne queimada. Aí você fala, agora eu vou dormir. E quando você vai dormir, o cachorro do vizinho não deixa dormir. Paulo chama isso de dia mau. Esses dias, o presbítero me perguntou, pastor, como é que você aguenta tanta má notícia num dia só? Dia mau. Sabe como é que eu desafogo meus dias mau? Chorando nos pés do Senhor. Porque eu não suporto o dia mau. Eu preciso estar revestido do poder de Deus para suportar o dia mau. Quer uma dica para você vencer o dia mau? Se fortaleça no Senhor. Ou você pensa que Davi chega lá, em 1 Samuel capítulo 30, ele chega em Ziclag, está tudo destruído, os filhos foram levados, as mulheres foram levadas, tudo destruído, tudo queimado, o dia mau de Davi, porque ainda os amigos ainda querem matar ele apedrejado, aí ele vai buscar, sabe, forças aonde? Em Deus. Eu não sei quantos de vocês estão vivendo dias maus, é tanta má notícia, irmão, é tanto diagnóstico ruim, é conta negativa, é desemprego que bate, é filho que dá trabalho, é o seu emocional que não se estabiliza, de mal. Estais, pois, revestido do poder do Senhor, para que possais resistir o dia mau. O dia mau ele vai chegar, mas se você estiver em Deus, irmão, você vai passar o dia mau. Passar o dia mau, não atravessar o dia mau. Porque é só Deus na causa, irmão. Eu estou falando com pessoas que dizem para Deus, é só Deus na causa. Acabou as forças. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai sobre si toda a armadura de Deus. Você precisa estar revestido, crente. Você precisa estar cheio do poder de Deus, buscar revestimento de Deus, de toda a armadura de Deus. Sabe qual é o nosso maior problema? Porque Paulo continua, deixa você ler daqui. Porque depois de ter vencido tudo, permanecei inabaláveis. Sabe o que Paulo nos garante? Que você vai vencer tudo isso. Que você vai vencer o dia difícil. Você vai vencer a enfermidade. Você vai vencer o diagnóstico médico. Você vai vencer a depressão. Você vai vencer o luto. Você vai vencer as dificuldades da vida. Mas mesmo se você vencer, não é hora de você parar. Continueis firmes para que tornais inabaláveis. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente tem uma meia vitória, a gente para tudo. Ah, pastor, sabe o que é? Estava nem programado, sabe? Aí, o senhor falou da praia, aí eu fui para a praia. Fui desafogar. Já venceu? Já teve vitória? Já supriu? Não, pastor, é que eu preciso refrigerar a alma. Pode isso? Pode. Só que isso não pode ter uma regra na sua vida. Eu estou falando com pessoas que para ela todo refúgio tem que ser um passeio. Todo refúgio tem que ser um lazer. Todo refúgio tem que ser uma série coreana de 40 episódios. Permaneça firme. Firme. Você pode passear? Claro que você pode passear. Mas isso não venha se tornar qualquer coisa. Ai, vou na igreja hoje não. Ai, não vou não. Ai, o pastor lá vai ficar lá. No dia 10 ele estava no segundo tópico da mensagem. Hoje não vou lá não.
Domingo que vem ceia, ele vai extrapolar do horário então, irmão. Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Pensa comigo, Lucas capítulo 4, Jesus sai do Jordão, vai para o deserto. Jesus sai do batismo, vai para a tentação. Jesus sai daquele movimento onde a Trindade se manifesta, agora ele vai ver a carranca do diabo. O Espírito leva ele para ele agora ser confrontado pelo diabo. E o diabo tenta Jesus em 3 áreas fundamentais na vida de qualquer ser humano: fome, poder. Aí o diabo vai citar a Bíblia ainda para Jesus. Lucas 4:13 ele vai dizer: pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a respeito para lhe guardarem com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Está certo isso aqui? Isso aqui ou não? Não. Ele é um péssimo exegeta. O que é exegeta, pastor? Também não sei, só achei bonito e coloquei aqui. Em de exegese, interpretação do texto. Ele é um péssimo exegeta. Porque a Bíblia diz lá em Salmo 91, porque seus anjos lhe dão a ordem a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O diabo ele é tão ruim de exegese que ele vai comer um pedaço da Bíblia, porque ele é bom em tirar e colocar coisas que não estão escritas na Bíblia. Ficou curioso agora, né, irmão? Salmo 91 e Lucas capítulo 4. Aí semana que vem nós vamos discutir sobre isso. Ele tirou uma frase: para que os protejam em todos os seus caminhos. Sabe quando os anjos guardam a gente? Quando a gente anda nos caminhos de Deus. Posso falar alguma coisa aqui para você? Deus não tem parceria com as suas loucuras. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se está escrito, está escrito. Se não está escrito, não está escrito. Satanás está querendo que Jesus desobedeça e ainda usufrua da promessa. A promessa está na obediência e não na obediência. Jesus lutou contra as tentações através da palavra, e o diabo deixou até o momento oportuno. O diabo tentou outras vezes Jesus, sim. Ele tentou Jesus de outras formas, outras ciladas, pegando a multidão, dizendo: ele é rei, ele é rei, ele é rei. Ora usando Pedro: Senhor, tenha compaixão de ti, Senhor. Ora usando as pessoas na cruz, dizendo: desce daí, salva-te a ti mesmo. Vamos colocar de pé?